Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. Sejam todos muito bem-vindos. Na aula de hoje nós iremos falar sobre funções do segundo grau. E na aula número 1 nós vamos aprender qual é a forma geral de uma função do segundo grau e vamos aprender a esboçar o gráfico de uma função do segundo grau. Então, quando nós falamos em função do segundo grau, são funções que têm como forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O f de x e o x são as variáveis dessa função. E nós caracterizamos ela como uma função do segundo grau porque o maior expoente da variável x, está aqui na tela, ó, é 2. Ok? Então, isso caracteriza essa função como uma função do segundo grau. Além das variáveis x e f de x, lembrando que esse f de x também pode ser substituído por y, nós temos os coeficientes a, b e c, que são números reais com uma condição apenas. Esse a ele nunca pode ser igual a zero. E não pode ser igual a zero por um motivo bem simples. Se o a for igual a zero, o que nós vamos ter aqui é 0 vezes x ao quadrado. E nós sabemos que qualquer coisa vezes zero é zero. Ou seja, eu vou anular esse termo que tem x ao quadrado e não vou ter mais uma função de segundo grau. Por isso que se impõe essa condição. A, b e c são números reais quaisquer, com a condição de que a nunca seja igual a zero. Ou seja, a deve ser diferente de zero. Aqui na nossa tela, nós temos alguns exemplos de funções do segundo grau. Na letra A, nós temos f de x igual a 3x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, nessa função aqui que foi dada, vamos escrever aqui o valor de a, de b e c, ou seja, dos três coeficientes. O a, o coeficiente a, ele está sempre próximo do x ao quadrado, ou do termo que está elevado ao quadrado. Então, quem está próximo aqui do x ao quadrado é 3. Então, o coeficiente a vale 3. B está sempre próximo do termo x. Então, se eu olhar aqui, ó, próximo do x, eu tenho menos 5. E c é um termo independente, que nem está associado a x ao quadrado e nem a x. No nosso caso aqui, c vale 6. Essa função da letra a é uma função completa, porque nós temos a, b e c, os três coeficientes, diferente de zero, e temos os três. Ok? Na letra B, nós temos uma função incompleta. E incompleta porque aqui, ó, quando eu for procurar o valor do coeficiente A, é quem está junto de x ao quadrado. Como não tem nada aqui, só tem o sinal negativo, ó, eu subentendo que aqui à frente do x ao quadrado tem menos 1. Então, A vale menos 1. O B é quem está próximo do x. E próximo do x aqui eu tenho, ó, mais 5. Então, B vale 5. Quando eu chego no termo independente C, vocês vão observar que não tem nenhum número aqui que não tenha ligação direta com x ao quadrado nem com x. Quando isso acontece, nós vemos que esse coeficiente é igual a 0. Então, C vale 0. Ok? E essa equação é incompleta. Ela tem A, tem B, mas C nela é igual a 0. Na letra C, nós temos outro tipo de equação incompleta. O termo que está próximo aqui do x ao quadrado é o a. Então, nós temos a igual a 3. O b é quem está próximo do termo que tem x. E se nós observarmos nessa equação em particular, não tem termo aqui que só tenha x. Logo, b vale 0. E c é o termo independente, que não está associado a x ao quadrado nem a x, que no nosso caso é menos 27. Ok? As funções do segundo grau têm como gráfico uma curva que nós denominamos parábola. E essa curva ela tem duas particularidades. Ela pode estar com a concavidade voltada para cima, como esse primeiro exemplo aqui, ó, ou voltada para baixo. Por exemplo, essa primeira função que nós pegamos aqui como exemplo na letra A, o valor do a dela é 3, ou seja, é maior do que 0, é um valor positivo. Toda vez que o valor de A for maior do que 0, for um número positivo, a concavidade vai estar voltada assim, para cima, porque A é maior do que 0. Na letra B, nós temos uma função onde o A é negativo, é menos 1.
Quando acontecer do A ser um número negativo, ou seja, um número menor do que zero, esta concavidade vai estar voltada para baixo, ok? Então, a partir do sinal do A, a gente pode definir se a parábola tem a concavidade voltada para cima ou para baixo. Quando A é positivo, ou seja, um número maior do que zero, a concavidade está voltada para cima. Quando A é negativo, ou seja, um número menor que zero, a concavidade está voltada para baixo. A construção do gráfico de uma função do segundo grau passa por 5 etapas, que são as seguintes. Primeiro, nós vamos fazer a análise da sua concavidade, que é isso que nós acabamos de discutir. É dizer se essa concavidade está voltada para cima ou para baixo a partir do sinal do coeficiente A. Depois, nós vamos determinar os chamados zeros da função, que nada mais é que os valores onde o gráfico dessa função intercepta o eixo x no sistema cartesiano. Depois, nós vamos obter o chamado ponto de interseção com o eixo y, que são ou é o ponto onde a função corta o eixo y, onde o gráfico dessa função intercepta o eixo y. Na sequência, nós vamos determinar o vértice da parábola e, por fim, fazer o esboço do gráfico dessa função. Vamos para o nosso primeiro exemplo, para a gente colocar em prática essas 5 etapas que a gente acabou de citar para nós começarmos a construir o gráfico de uma função do segundo grau. Então, aqui na nossa próxima tela, no exemplo 1, diz o seguinte: dada a função f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3, pede-se. Primeiro, na letra A, analisar a concavidade dessa função. Na letra B, determinar os zeros da função. Na letra C, obter o ponto de interseção com o eixo y. Na letra D, determinar o vértice da parábola. E na letra E, fazer o esboço do gráfico dessa função. Então, vamos começar aqui na letra A, determinando ou analisando a concavidade dessa função. A função está aqui, ó. Vou reescrevê-la. Y igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Para analisar a concavidade, como a gente viu, a gente tem que olhar aqui para o sinal do coeficiente A. O A está junto aqui do x ao quadrado. Como não tem nada aqui à frente do x ao quadrado, a gente subentende que o coeficiente A vale 1. Se é 1, 1 é um número positivo, ou seja, A é maior do que zero. Toda vez que A for um número positivo, ou seja, maior do que zero, a concavidade vai estar voltada para cima. Ou seja, a minha concavidade vai assumir essa posição aqui, ó. Ela vai estar voltada para cima. Isso vai acontecer porque o valor de A aqui na função é 1. 1 é maior do que zero, então a concavidade vai estar voltada para cima. Então, nós fizemos a análise da concavidade. Na letra B, se pede que nós determinamos o zero da função. O que é determinar o zero da função? O zero da função nada mais é que os pontos onde a função passa no eixo x lá no sistema cartesiano. Para um ponto interceptar o eixo x no sistema cartesiano, y tem que ser igual a zero. Ok? Todos os pontos que estão sobre o eixo x, y é igual a zero. Então, para achar o zero da função, o que é que nós temos que fazer? Pegar a função que foi dada, f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3, e igualar ela a zero. Fazer isso aqui, ó. Pego a função x ao quadrado menos 2x menos 3 e vou dizer que ela é igual a zero. E por que isso? Para eu ter o zero da função, eu tenho que colocar valores aqui no lugar de x que resultem em zero, cujo y seja igual a zero. Então, feito isso, eu vou resolver essa equação aqui aplicando a chamada fórmula de Bhaskara. Vamos começar listando aqui os coeficientes, ó. O A, o B e o C. Então, nessa função, o A vale 1, o B é igual a menos 2
e o C é igual a menos 3. Calculando o delta, a gente vai ter delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Uma coisa importante aqui é que quando nós formos substituir valores que sejam negativos aqui na fórmula, nós devemos colocar esses valores em parênteses, que é o caso aqui do B. Ó. Como eu vou substituir A, B e C, e o B é negativo, eu coloco aqui ó, menos 2 entre parênteses. Então, B, que é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é menos 3. Ok? O que é que eu vou fazer agora? Primeiro eu vou resolver essa potência aqui, ó, e depois efetuar esse produto. O que é menos 2 ao quadrado? É menos 2 vezes menos 2, que vai dar 4. É importante, antes de eu sair multiplicando aqui ó, os valores numéricos desse produto, eu lembro que esses números têm sinais e que esses sinais devem ser multiplicados. Então o 4 aqui ó, tem sinal negativo, o 1 tem o sinal positivo e o 3 tem o sinal negativo. Então antes de multiplicar 4 por 1 por 3, eu vou lembrar de multiplicar aqui os sinais. Ó. Menos vezes mais dá menos, vezes menos eu vou ter mais. Ok? Agora eu multiplico. Ó, 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Então o meu delta vai ser igual a 16. Ok? Na sequência, o que nós vamos fazer agora é completar aqui a forma de Bhaskara para encontrar as raízes. Então, o complemento da fórmula é x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, o que é que eu preciso fazer? Substituir b, substituir delta e substituir a. Com uma pequena ressalva, se a gente olhar aqui para b, à frente dele eu tenho um sinal negativo. Então, o que é que esse sinal aqui está dizendo? Pega o sinal de B e troca. Se aqui é menos 2, quando eu for substituir aqui, ó, por conta desse menos, vai ficar mais 2, ok? Mais ou menos a raiz de delta, que a gente calculou ali e foi 16, sobre 2 vezes o valor de A, que é 1. Agora nós vamos extrair essa raiz. Tem aqui, vai ficar 2 mais ou menos a raiz de 16, que é 4, e multiplicar aqui embaixo, ó, 2 vezes 1, 2. A partir daí eu vou calcular a x', que vai ser toda essa expressão que está aqui considerando o sinal positivo. Então, 2 mais 4 dividido por 2, e x duas linhas, que vai ser toda essa expressão que eu tenho aqui, só que agora considerando o sinal negativo. Ou seja, 2 menos 4 dividido por 2. 2 mais 4 vai dar 6. Dividido por 2, eu vou ter 3. 2 menos 4 vai dar menos 2. Dividido por 2, eu vou ter menos 1. Então, estão aqui os chamados zeros. O que são esses zeros? Como eu disse, os pontos onde a função vai interceptar o eixo x. Para essa função, os zeros vão ser 3 e 0 e menos 1 e 0. Lembrando que a gente coloca 0 aqui, porque se o ponto está interceptando o eixo x, obrigatoriamente o y é igual a 0. Então o primeiro ponto vai ter coordenadas 3 e 0 e o outro menos 1 e 0. Ok? Vamos aqui para a próxima tela, continuar com a letra C. Na letra C, pede que a gente obtenha o ponto de interseção com o eixo y. Esse ponto ele é dado pelas coordenadas 0 e C. Isso ocorre sempre e pelo seguinte: quando um ponto passa no eixo y, obrigatoriamente x tem que ser 0. E se eu colocar 0 aqui ó, na função que eu tenho, no lugar de x, eu vou ter 0 ao quadrado menos 2 vezes 0, que ambos vão dar 0. Ou seja, toda vez que eu jogo 0 aqui dentro da função do segundo grau, a única coisa que sobra é c. Por isso que nós dizemos que o ponto de interseção com o eixo y é sempre dado pelas coordenadas 0 e c. Lembrando que esse c é o valor aqui do coeficiente c na função, ó, foi menos 3. Então, o ponto de interseção com o eixo y, nesse caso, vai ser 0
e menos 3. Na letra D, pede que a gente encontre o vértice da parábola. O que é o vértice da parábola? Quando eu tenho a concavidade aqui, tem um eixo aqui de simetria ó, que divide essa concavidade em duas partes iguais. Esse ponto aqui, ó, que passa pelo eixo, onde eu dou essa curva, é o que a gente chama de vértice da parábola. Esse vértice ele é dado pelas coordenadas xv do vértice e yv do vértice. Como é que eu encontro essa coordenada aqui xv? A gente tem uma fórmula que diz que xv é sempre igual a menos b sobre 2 vezes o valor de a. E o yv é sempre igual a menos delta sobre 4 vezes o valor do a. Então, sempre que eu for calcular as coordenadas do vértice da parábola, eu vou usar essas duas fórmulas aqui para encontrar tanto o xv quanto o yv. Quem é o b, o a e o delta? Aqui são os coeficientes da equação, o a e o b. E o delta é esse valor que nós encontramos aqui, ó, quando nós somos atrás do zero da função, que é 16. Então, voltando para aqui, a gente vai ter o seguinte. A função foi x ao quadrado menos 2x menos 3. Então, eu vou listar novamente aqui ó, os valores de a, que foi 1, de b, que foi menos 2, e de c, que foi menos 3. Lembrando também que o delta para essa equação deu 16. Para calcular o xv, eu faço isso. Ó. Observem que na fórmula que me dá a coordenada x tem menos b. Isso quer dizer que eu também vou ter que trocar o sinal do b, né? Se aqui está menos 2, para cá vai vir 2. Sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. Então, xv vai ser igual a 2 sobre 2 vezes 1, que é 2. E se eu dividir 2 por 2, eu vou ter como resposta 1. Então, a coordenada x aqui do vértice vale 1. Vamos para a coordenada yv, que é menos delta sobre 4a. Como o delta foi 16, e aqui na frente o delta tem menos, eu também devo trocar o sinal do delta. Como ele foi mais 16, para cá vai vir menos 16. Sobre 4 vezes o valor de a, que é 1. Então, eu vou ter a coordenada y do vértice igual a menos 16 sobre 4 vezes 1, que é 4. Dividindo aqui, ó, menos por mais vai dar menos, 16 dividido por 4 vai dar 4. Então, o vértice vai ter coordenadas 1 e menos 4. Então, vejam bem, a única coisa que falta fazer agora é nós esboçarmos o gráfico dessa função. Então, vamos aqui para a próxima tela. Está aqui o sistema cartesiano. Vamos começar pelos zeros da função, que nós calculamos e vimos que foi 3 e 0 e menos 1 e 0. Como eu disse, os zeros da função são os pontos onde a função intercepta o eixo x. Passa nesse eixo aqui. Ó. Então, se deu 3 e menos 1, voltando aqui na tela, ó, quando a gente encontrou o zero, a gente só precisa vir aqui no gráfico, procurar o 3 no eixo x, marcar aqui um ponto, tá aqui, ó, e procurar o menos 1 e marcar aqui outro ponto. Ó. Então, essa função vai interceptar o eixo x nos pontos de coordenada 3 e 0 e menos 1 e 0. E observem que isso aqui aconteceu, essa função interceptou o eixo em 2 pontos, porque o delta dela foi 16, ou seja, foi um número maior do que 0. Sempre que esse delta for um número maior do que 0, a função vai interceptar esse eixo x aqui ó, em 2 pontos, ok? Vamos agora para a interseção com o eixo y. Vou colocar aqui, ó, eixo y. Nós vimos que a função interceptou o eixo y no ponto de coordenadas 0 e menos 3. Isso quer dizer o seguinte, que eu vou vir agora aqui ó, no eixo y, procurar o menos 3 nele e marcar o ponto. Está aqui o ponto de coordenadas 0 e menos 3, que é onde a função vai interceptar o eixo
y. Então, vê só o que a gente já fez. O zero da função, quando a gente calculou ele, descobriu os pontos que a função corta o eixo x. A interseção com o eixo y é o local onde a função intercepta o eixo y. Está faltando agora o vértice da parábola, que foi 1 e menos 4. O que é que nós vamos fazer? Vamos marcar esse ponto aqui, ó. Quando x for 1, tá aqui, ó. O y aqui, ó, vai ser menos 4. Então tá aqui o ponto. Lembra que a gente disse que a nossa concavidade ia estar voltada para cima? Porque o A foi 1 e 1 é maior do que 0. Isso vai acontecer aqui, ó. Quando a gente começar a ligar esses pontos, ó, vocês vão perceber que a figura que vai aparecer aqui, ó, vai ser uma parábola cuja a concavidade está voltada aqui, ó, para cima. Isso acontece porque o nosso A lá na análise da concavidade foi maior do que 0, foi 1. Então, essa curva aqui, essa parábola, é o gráfico da função y igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Ok? Então, vejam só, existem 5 pontos que a gente deve seguir para construir o gráfico de uma função de segundo grau. O primeiro deles, analisar a concavidade. Depois, determinar os zeros da função. Na sequência, encontrar o ponto de interseção com o eixo y, achar o vértice da parábola e, por fim, fazer o esboço do gráfico da função. Bem, galera, essa foi mais uma aula do canal Smart Groups. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se gostaram, não esqueçam de clicar em gostei, deixar seu comentário, nos dá aquela força grandiosa e aquela moral que vocês dão e sempre nos apoiam. Foi mais uma vez um prazer estar com vocês e até o nosso próximo encontro.